Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Galera, o vídeo de hoje, não é muito feliz. Afinal, aparentemente a gente vai perder um dos dois grandes heróis de Konoha, um dos dois grandes ninjas. Aqueles que salvaram o mundo ninja da ameaça da Kaguya e de várias outras ameaças também. Sasuke e Naruto já passaram por vários perigos, mas agora o maior deles apareceu. Um homem chamado Ishiki Otsutsuki. Este cara conseguiu derrotar os dois e selou Naruto. E aparentemente, ao que tudo indica, agora o seu objetivo é a morte de Sasuke. E um pequeno prólogo pode significar que, ele talvez tenha cumprido essa sua missão. E a gente vai ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Eu conto com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, quem tá acompanhando o mangá de Boruto já sabe quem é o maior vilão deste arco, quem é o maior vilão deste anime. Independente do que tá acontecendo agora no Purkill, que é o anime que tá acontecendo um pouco antes do mangá e o que tá acontecendo já atualmente no mangá, tudo que tá rolando em Boruto até agora tá levando diretamente a uma única pessoa, um homem chamado Jigen. Este cara é líder de uma organização criminosa chamada Kara, que pelas sombras está controlando o mundo ninja de um jeito completamente diferente de tudo que a gente já viu. Eles não estavam atuando como um Akatsuki ou algo assim, era tudo simplesmente pra cumprir única e exclusivamente os objetivos de Jigen, que agora atualmente a gente já sabe mais ou menos quais são. Jigen, na verdade, é um simples receptáculo, um cara que possui uma karma artificial. Tudo isso para que ele possa absorver um pouco do chakra da Jubi e não só isso, que ele possa se tornar um receptáculo Otsutsuki. Na verdade, Jigen já é esse receptáculo e ele está sendo controlado por um cara chamado Ishiki Otsutsuki, que aparentemente está num nível superior até mesmo a Momoshiki, Kinshiki e Urashiki também. なんかよくわかんねえよ。 その時が来たらわかる。お前がやるんだ。 Galera, então, é isso mesmo que vocês ouviram. Ishiki Otsutsuki aparentemente é um superior daqueles Otsutsuki que já causaram um grande trabalho em Boruto e, estão causando no anime até agora. A gente meio que descobriu isso, na verdade isso nos deu a entender graças ao Sasuke, que foi até o esconderijo daquele cara numa outra dimensão. Sasuke chegou naquele local e ficou completamente confuso com tudo que ele percebeu ali. Então o Sasuke nesse momento já tá sendo um problema pra ele, uma pedra no sapato. Isso porque o Sasuke sabe pouca coisa, mas ele já sabe mais do que qualquer um, o que é um problema pra Ishiki. Ele ao entrar naquele esconderijo começou a reconhecer hologramas Otsutsuki, rostos que pra ele já eram conhecidos. A gente primeiro via Kaguya. Sim, havia um grande holograma daquela Otsutsuki que já havia causado um grande problema pro mundo ninja, e que também foi a originária do chakra, o que acabou fazendo o mundo ninja ser como a gente conhece hoje. Acima dela, então, a gente viu aqueles que seriam seus superiores, Kinshiki e também Momoshiki, que estavam um pouco acima do Kinshiki. Essa diferença de níveis que a gente estava vendo estava mostrando como se aparentemente eles forem superiores um ao outro. Isso porque agora a gente sabe que existem a casa principal e também a casa secundária dos Otsutsukis, diferente dos Otsutsukis da Terra. Pra vocês entenderem bem, temos Otsutsukis da Terra que eles são parte humano, que são filhos da Kaguya. Eles que foram descendentes de Hagoromo e também de Hamura Otsutsuki. E esses são Otsutsukis da Terra, inclusive esses dois também. Isso porque eles são filhos de Kaguya, uma Otsutsuki da casa principal, com um humano. Provavelmente é isso que a história nos quer passar, porque a gente chamava o Hagoromo de clã principal e o Hamura de clã secundário, assim como é com Hyuga. Mas agora a gente descobriu que em si os Otsutsukis da Terra e também a casa secundária do Hamura, que são os Otsutsuki da Lua, ambos eles são casas secundárias dos Otsutsukis originários, aqueles Otsutsukis que não viviam na Terra. Esses que viajam de mundo em mundo, dimensão em dimensão atrás da árvore divina, que Kaguya também foi um deles. Aparentemente este clã também era dividida em casa principal e secundária, e a casa principal tinha alguns subordinados, e assim ia indo. Aparentemente Kaguya era a mais fraca entre todos eles, mas ela conseguiu roubar um fruto da árvore divina e ela fez tudo que a gente conheceu no anime Naruto. Acontece que agora os líderes dela teriam vindo à Terra pra saber tudo o que estava acontecendo ali, começando por Momoshiki e Kinshiki, que foram derrotados. Mas eles mesmos já disseram que eram mais fortes que a Kaguya, e eles mesmos estavam dizendo que eram superiores dela. E agora a gente realmente tinha visto que estava mesmo nessa ordem quando foi apresentado aquele esconderijo do Jigen. Só que acima daqueles dois que lideravam Kaguya, tinha um outro Otsutsuki, aquele que estava no topo. Este era Ishiki Otsutsuki, que tomou Jigen como receptáculo. Então aparentemente ele é o Otsutsuki mais poderoso, aquele que lidera todos os outros. E sim, ele inicialmente viu Naruto e Sasuke como inimigos, mas não como um grande problema. Ele sabia que poderia vencer os dois a qualquer momento. Então ele seguiu seus planos, isso pra conseguir ficar ainda mais forte. Isso porque ele sabia que mesmo podendo vencer os dois, ele não tinha poder suficiente pra fazer isso de boa. Tudo isso acontecia porque Jigen não era um receptáculo perfeito. E foi aí que entrou o Kawaki. Este foi um garoto criado pra ser um Otsutsuki perfeito, desde que o Jigen o encontrou e começou a fazer aqueles experimentos pra instalar a karma nele. E aquele karma começou a amadurecer. Kawaki era com certeza o receptáculo perfeito.
そうだ。忍びの時代は終わる。 Pessoal, como vocês viram nos capítulos atuais do mangá, bem, o Kawaki foi encontrado desmaiado depois de ter fugido do Jigen, só que assim, vocês realmente acham que ele conseguiria fugir do Jigen? Com certeza não, aquele Otsutsuki o deixou de propósito, o deixou sair de propósito, e disso eu tenho quase certeza absoluta. E agora eu já imagino qual foi o motivo disso tudo, fazer com que ele encontrasse com o Boruto, aquele que tinha um karma de verdade. Como a gente viu, o Jigen e também o Kawaki, eles possuíam um karma artificial, um karma que estava amadurecendo até um certo ponto, mas não tinha tanto poder assim, mesmo se fosse abastecido com o chakra da Jubi. Mas tinha alguém que possuía o karma de verdade, que tinha aquele poder inato nascendo ali. Aquele era Boruto Uzumaki, que conseguiu esse poder após derrotar um Otsutsuki. Aparentemente, o que já foi revelado pra gente indiretamente é que o karma nasce em alguém que conseguiu derrotar um Otsutsuki, um membro do clã dos deuses. E bem, a gente viu que o Borutinho fez isso, na verdade fez em 2. Isso porque o Kenshiki e o Momoshiki meio que se fundiram, então bem, foi 2 por 1. Obviamente o Borutinho não conseguiria fazer isso sozinho, não conseguiria vencer aqueles caras, isso era completamente impossível e não faria sentido nenhum. Mas lutando com o Sasuke e o Naruto do lado, bem, aí já é mais plausível. E a gente realmente viu uma batalha de alto nível entre esses caras, até que através de uma estratégia do Sasuke e também do Borutinho usando o poder do seu pai com aquele Rasengan gigante, o Rasengan de gerações, eles conseguiram vencer. Naquele momento, a partir daí, algo muito estranho começou a acontecer com o Boruto. Primeiro ele ouviu a voz de Momoshiki, depois disso tivemos algumas mudanças nele. O karma apareceu. Aquela pequena marca surgiu na mão do Boruto e a partir daí essas coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. E isso aumentou ainda mais quando ele conheceu o Kawaki. Naquele momento, a karma artificial reagiu com a karma original. Sim, as duas karmas se encontraram e a partir daí a karma dos dois, esse poder dos dois começaram a amadurecer juntos e ficar cada vez mais poderosa. E eu acredito que realmente foi isso que o Ishiki quis fazer. Ele, através do seu receptáculo Jigen, já deixou que o Kawaki fugisse de propósito para que ele acabasse entrando no caminho do Boruto. Ele provavelmente já queria que os dois se encontrassem para acelerar o processo de amadurecimento do karma do Kawaki. Ele então fez o destino dos dois se entrelaçarem, ele fez com que os dois se conhecessem para assim poder evoluir aquele poder juntos. E isso, claro, com o de Kawaki sendo um pouco mais forte, afinal ele foi modificado. Provavelmente o Ishiki deve ter chegado à conclusão que mesmo ele sendo um Otsutsuki não era fácil replicar aquele poder, então por isso ele mandou ele até o Borutinho. Sendo assim, a gente viu que realmente deu certo. Afinal, depois de um certo tempo ele decidiu ir atrás do Kawaki, ele realmente foi atrás daquele garoto, que gerou toda aquela briga com o Sasuke e com o Naruto também. Pra quem não viu a luta, inicialmente eles estavam dando trabalho pra aquele cara e aquele cara tava dando um trabalho pra ele, só que bem, o Sasuke muito rapidamente conseguiu analisar suas habilidades e começou a ser um grande problema pro Ishiki. Assim então ele começou a lutar sério e venceu realmente os dois. Ele acabou com o Susanoo e também com a Kurama. Ele deixou os dois no chão e cravou várias estacas no corpo daqueles ninjas, até que Sasuke foi obrigado a fugir e deixar Naruto ali. Foi então que o nosso Hokage foi selado e o Sasuke escapou, mas o Jigen não vai deixar barato. Acontece que nesse momento ele não pôde fazer nada porque já tava sem chakra, ele gastou muito naquela luta e também pra selar o Naruto, só que seu objetivo já tava cumprido ali. Ele já tinha visto o Kawaki e viu como seu karma amadureceu, como ele se tornou muito mais forte do que era imaginável. E sim, Boruto provavelmente também deve ter evoluído um pouco mais. Os dois tinham destinos de serem grandes Otsutsukis, e claro, Kawaki estava destinado a ser o perfeito receptáculo de Ishiki. O problema é que, como eu disse, o Sasuke escapou, e agora ele já sabe de tudo isso. Ele não conhece o total da extensão do poder daquele Otsutsuki, ele não sabe muito sobre ele, não sabe muito sobre a sua organização. Mas Sasuke já sabe que ele tem uma grande ligação com a karma de Kawaki, então obviamente ele já sabe mais ou menos como lidar com tudo isso. Obviamente a primeira coisa que nosso Uchiha tentaria fazer era criar um tipo de selo ou algo desse jeito, e também tirar os dois da vila, Boruto e Kawaki. Isso obviamente seria um problemão pro Jigen, e não só isso, tem outros problemas acontecendo ali. A gente viu que o Kawaki e o Boruto, através da karma, tentaram ir pra aquela dimensão pra salvar o Naruto, mas acabaram encontrando com um outro membro da cara, o Boro, e ali eles vão lutar com ele pra tentar salvar o Hokage, e eu acho que isso não vai rolar. O Jigen, é claro, tem certeza absoluta que aqueles caras não vão conseguir, mas o Sasuke talvez consiga, e esse deve ser o maior medo desse Otsutsuki. O Sasuke sabe sobre a karma, sabe sobre o receptáculo, ele sabe sobre o esconderijo e sobre os outros Otsutsukis também. E o pior de tudo isso é que ele tem o Rinnegan, que pode levar pra aquela dimensão a qualquer momento pra salvar o Naruto e trazer aquele ninja de volta. Ou seja, pro Jigen ele é o maior empecilho de todos, ele é o maior problema e com certeza é o maior alvo. Obviamente, assim que se recuperar, temendo pelo seu destino, ele deve ir atrás do Sasuke e tentar matar aquele Uchiha. Isso realmente é um grande problema, e se fundir às outras teorias do futuro, bem, tudo isso pode indicar que o nosso Sasuke ele pode acabar morrendo. Durante o prólogo do anime do mangá do Boruto, a gente viu o Kawaki enfrentando o Borutinho, e ele tava dizendo que mandaria o Uzumaki pro mesmo local que mandou seu pai, ou seja, ele pode estar falando daquela outra dimensão, e isso sendo já o Ishiki no corpo do Kawaki. Então nesse caso ninguém teria conseguido resgatar Naruto, ou seja, o Sasuke também não conseguiria ter ido até lá. Mas é claro que não fica só por aí. A gente viu que o Boruto tava muito mais forte do que antes, sério, ele virou um ninja de alto nível, mas o seu estilo de luta mudou completamente. Ele agora estava lutando praticamente idêntico ao Sasuke. O seu modo de se movimentar
lutar e de agir, o seu modo de luta, tudo mais era muito parecido com o que o Sasuke era. Ou seja, pode ser que seu treinamento tenha continuado, ele continuou por algum tempo ao lado do Sasuke, o que significa que o Uchiha teria se recuperado do primeiro encontro com o Jigen. O problema é o que vem a seguir. A gente viu que o Boruto estava bem ferido, cheio de cicatrizes, e também ele estava usando uma bandana cortada, uma bandana rachada de renegado. Esses ferimentos podem significar que ele enfrentou Ishiki no corpo de Kawaki ou não, mas que ele acabou completamente ferido. E isso também pode significar que Sasuke lutou ao seu lado e acabou morrendo ou incapacitado graças a esse combate. Isso porque na grande batalha contra Kawaki, com Konoha completamente destruída, o Sasuke não tava ali. Boruto estava sozinho enfrentando aquele inimigo, porque o seu sensei, que era de alto nível, que era o ninja mais forte que poderia estar presente, não estava ali. Porque o Naruto estava com aquela bandana e também com aquela espada. Aparentemente esses dois itens podem ter pertencido ao Sasuke no passado, e sim, Boruto estaria usando como homenagem. A grande batalha contra o Ishiki ou Otsutsuki, seja que está acontecendo no presente ou que vai acontecer ainda no futuro, bem, pode acabar levando a vida do Uchiha, seja a vida literalmente ou talvez a sua vida como ninja. Mas e aí? O que vocês acham que pode acontecer? Será que Sasuke naquele momento estava enfrentando um outro inimigo? Será que aquela bandana não era do passado do Sasuke, mas algo aconteceu em Konoha que acabou transformando o Boruto em um renegado? O que vocês acham que realmente aconteceu? Será que a gente realmente vai perder aquele Uchiha? Eu quero ver a opinião de todos vocês, então não deixem de comentar. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!